Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da websérie Construir para Vender. O objetivo dessa websérie é mostrar para vocês na prática como que é o passo a passo de construir uma casa através do financiamento para a construção da Caixa Econômica Federal com o intuito de vender essa casa. Então eu vou começar agora, nas próximas semanas, a construir uma casa de alto padrão de 320 metros quadrados. Essa casa vai ser financiada e a gente vai estar vendendo ela posteriormente. Então, como a gente ainda não iniciou a obra, a gente já está trabalhando nessa casa há vários meses. Afinal, antes de a gente começar a executar uma obra, tem todo um período pré-obra que envolve negociação de terreno, elaboração de projetos, pagamento de taxas, toda a burocracia de financiamento. Tudo isso acontece antes de a gente iniciar a obra e é justamente o assunto desse nosso primeiro episódio. Então, para começar o vídeo, a primeira coisa que eu preciso explicar aqui para vocês é como que vai funcionar esse modelo de negócio, como que a gente está viabilizando a construção dessa casa. Então, basicamente, o que eu sempre faço nas casas que eu construo para vender é pegar um financiamento com a Caixa Econômica Federal para captar os recursos e construir essa casa. Finalizo a obra e efetuo a venda dessa casa. O que é muito legal desse processo é que a gente utiliza um dos grandes benefícios que existem no financiamento para a construção da Caixa Econômica Federal, que é o fato de a gente poder compor renda com quantas pessoas a gente quiser e com quem a gente quiser. Não tem aquela história de a gente ter que compor renda com alguém que tem algum vínculo familiar com a gente. Então nessa casa é eu e mais 2 investidores compondo renda para construir essa casa e vender ela posteriormente. Ou seja, não é apenas a minha renda que foi lá utilizada para pegar esse financiamento. Pessoal, nessa casa a gente está falando de um financiamento de R$1.300.000. É uma casa grande, uma casa de alto padrão, num condomínio onde os preços dos terrenos são caros. Então é uma casa que envolve muitos recursos. Mas também, em contrapartida, é uma casa aí que quando a gente faz a venda, a gente consegue ter um lucro muito alto. Mas o que eu quero dizer é que eu sozinho não conseguiria estar pegando um financiamento tão alto. Então, como estratégia, eu envolvo mais pessoas nesse negócio, a gente faz uma composição de renda e juntos a gente consegue pegar um financiamento maior. Então, nesse caso, eu estou falando para uma obra de alto padrão, uma casa de 320 metros quadrados. Mas, tu pode tranquilamente juntar renda com teus amigos, tá viabilizando a construção de uma casa de baixo padrão, médio padrão, alto padrão, o que for melhor para ti. Falando nessa questão de baixo, médio, alto padrão, e antes de entrar mais detalhadamente nessa casa que a gente vai construir, falar um pouquinho sobre a história da negociação do terreno, eu queria trazer um assunto aqui que o pessoal sempre me pergunta. Rafael, quero começar a construir casas para vender. O que é melhor? É melhor eu começar construindo casas de baixo padrão, médio padrão, alto padrão? Por onde eu devo estar iniciando? E, gente, um ponto muito importante. As pessoas acham que a escolha do padrão de casa que elas vão construir está atrelada à dificuldade do processo construtivo. Só que, gente, não tem nada a ver com isso. Quando a gente está falando de construir para vender, a gente está falando de um investimento. Então a gente tem que fazer um investimento que tenha sucesso. Ou seja, o que vai definir o padrão de casa que tu vai construir tem que ser a demanda da tua cidade. Aqui em Porto Alegre tem muita demanda por casas de alto padrão em condomínios fechados. Então é por isso que eu construo essas casas. Não é só porque numa casa de alto padrão a margem de lucro costuma ser maior. É porque é uma casa que eu sei que eu vou construir e vai ser vendida de uma forma muito rápida. Afinal, pessoal, lembrem, quando a gente fala em construir para vender, o maior risco envolvido no negócio é a liquidez. Ou seja, é o tempo que vai demorar para que a venda dessa casa ocorra. Então, se vocês estão aí se planejando em construir uma casa para vender, estudem o que tem de demanda na cidade de vocês. Não adianta de nada vocês construírem uma casa de alto padrão se na cidade de vocês não tiver público para isso. Se o público procurar mais casas de médio, baixo padrão. Então, gente, esse é o ponto essencial aí no início de um negócio de construir uma casa para vender. Façam um estudo de demanda, entendam qual é a demanda da cidade de vocês e a partir daí vocês começam a viabilizar o negócio dessa casa. Agora falando um pouquinho mais detalhadamente sobre essa casa que a gente vai construir. A
A gente decidiu construir essa casa no condomínio Alphaville, em Porto Alegre, porque é um condomínio que a gente já construiu outras casas para vender e obteve muito sucesso. Então é um lugar que a gente já conhece o público, a gente já conhece qual é o projeto ideal para construir ali, que a casa vai ser vendida de uma forma muito rápida. Então a gente não precisou ir muito atrás de corretores, fazer esse estudo de demanda, justamente por a gente já estar inserido no mercado e já conhecer um pouco sobre esse funcionamento. Só que, pessoal, falando agora um pouco sobre a compra do terreno, a negociação. Aqui não foi tudo mil maravilhas, a gente teve muita dificuldade em comprar um terreno nesse condomínio. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê que isso aconteceu. Quando a gente faz um financiamento de aquisição de terreno e construção, que é aquele financiamento que engloba a compra de um terreno e a construção de uma casa, a Caixa sempre paga ao vendedor do lote o valor do terreno de forma integral. Só que esse pagamento só ocorre depois de a gente assinar o contrato de financiamento com a Caixa. Ou seja, entre eu negociar a compra desse terreno e o vendedor do lote de fato receber esse dinheiro, vai um período de pelo menos uns 4 meses. E aí está a grande dificuldade na negociação da compra desse lote. Muitos vendedores não querem esperar 4 meses para estarem recebendo o dinheiro deles. Às vezes eles vão pedir uma entrada muito alta para estar segurando, ou às vezes eles não vão querer nem entrar no negócio. E foi o que aconteceu com a gente. O primeiro terreno que a gente foi atrás, a gente já tinha fechado ali com o vendedor do lote, mas chegou no momento de assinar o contrato ali, o contrato de promessa de compra e venda, e ele pensou melhor e desistiu. Ele falou, não quero esperar 4 meses, eu sei que esse condomínio está em alta, eu vou conseguir vender esse terreno aí antes de uma forma à vista, então eu não quero fazer negócio com vocês. Beleza, isso acontece, partimos ali para o nosso plano B, o segundo terreno que a gente estava de olho. Pessoal, aconteceu praticamente a mesma coisa. E na verdade, nesse caso, o vendedor do lote tinha aceitado a nossa proposta, aceitou esperar os 4 meses, que era o período para ele receber o dinheiro da Caixa através do financiamento, só que ali, um dia antes de a gente assinar esse contrato de financiamento, a corretora nos ligou avisando que o dono do lote recebeu uma proposta melhor à vista e acabou vendendo esse terreno. Ou seja, todo esse período que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, demorou ali cerca de 1 mês. Ou seja, a gente ficou 1 mês negociando alguns terrenos e não conseguiu. Então a gente foi lá e partiu para o nosso plano C, um outro terreno ali que a gente também estava olhando, e esse sim a gente obteve sucesso e conseguiu fazer a negociação. Uma coisa que é muito legal de falar é que normalmente nessas compras de terreno através de financiamento de aquisição de terreno e construção, o vendedor do lote pede uma entrada e as pessoas costumam dar essa entrada. Só que eu entendo que quanto menos eu tirar dinheiro do meu bolso para estar dando de entrada para o vendedor do lote, para qualquer coisa que seja ali, vai ser melhor para mim. Afinal, descapitalizar é se expor ao risco. Quanto mais eu tiro meu dinheiro do bolso, pior é para mim. Então, nessa negociação, eu consegui falar com o corretor, eu consegui explicar para o vendedor do lote qual era todo o processo ali do financiamento, que ele ia demorar 4 meses para receber, mas ele ia demorar porque a gente ia ter que fazer projetos, aprovar esse projeto na prefeitura. Expliquei toda a burocracia para ele e ele aceitou ali fazer a negociação sem nos cobrar nenhum valor de entrada. Então é um terreno aí em torno de 550 metros quadrados e a gente conseguiu fechar por R$426 mil, 100% financiado, ou seja, pagamento através do financiamento de aquisição de terreno e construção. Gente, outra coisa que é muito legal de falar aqui para vocês, esses R$426 mil, esse valor do terreno foi um valor muito bom, afinal, hoje em dia esses terrenos aí já estão em média R$500 mil, tá quase todos acima de 500 mil. A gente conseguiu negociar por um valor bem bom. Só que é um valor bem bom para hoje. A gente já construiu outras casas nesse condomínio. E lá no final de 2020, quando a gente comprou outros 2 terrenos nesse mesmo condomínio, terrenos parecidos, a gente pagou em um terreno R$200 mil e no outro terreno R$186 mil. Ou seja, o valor dos terrenos mais do que dobrou. Muita gente poderia pensar que é um mau negócio. Só que isso é o ciclo do mercado imobiliário. As coisas tendem a mudar, veio pandemia, os preços subiram muito. E também, em contrapartida, o valor de venda das casas subiu muito. Essas casas que eu estou falando para vocês, onde eu comprei ali terrenos por 200 mil, 185 mil reais, a gente vendeu essas casas por 1.500.000 reais. E hoje a gente estaria tranquilamente vendendo as mesmas casas por 2.200.000, 2.300.000 reais. Ou seja, por mais que o preço dos materiais suba, por mais que o preço dos terrenos quase dobre, às vezes mais do que dobre, o valor de venda das casas
também sobe bastante. Então isso faz parte do ciclo imobiliário, mas na medida que o valor de venda acompanha esse aumento dos terrenos e dos materiais, o nosso lucro ainda está garantido. Gente, agora falando um pouco mais em relação às características desse terreno que a gente escolheu. Tem muita coisa que envolve a escolha de um terreno. A principal delas é a localização. É claro, aqui a gente está falando de um terreno dentro de um condomínio fechado. Sendo que esse condomínio tem muita procura, tem muita demanda, já é uma ótima localização. Mas mesmo dentro de um condomínio, não dá para tu comprar qualquer terreno. Tem vários os fatores que influenciam nisso. Nesse condomínio que a gente costuma construir, tem muitos terrenos que são, nossa, quase um morro. A topografia deles é muito difícil de construir, então a gente sempre procura um terreno mais planinho. E a gente conseguiu encontrar um terreno ali que ele era quase todo plano e a gente se interessou muito por ele. Além disso, esse terreno ele tinha fundos para mata, ou seja, nos fundos do terreno era mata, não tinha vizinho. É mais uma coisa que valoriza muito. E um outro ponto que foi essencial na escolha desse terreno é que ele já tinha vizinho dos dois lados. Ou seja, como ele tinha vizinho dos dois lados, nos dois lados do terreno já havia muros. Então a gente não iria precisar construir um muro. Gente, aqui a gente está falando de uma economia de cerca de 30 mil reais só pelo fato de já existir vizinhos dos dois lados. Então todas essas questões impactam muito. Às vezes tu vai pegar um terreno ali que ele parece ser mais barato, mas a topografia dele é muito difícil de construir, ele não tem vizinhos em nenhum lado, então tu vai ter que fazer muro em todo o terreno. Então tudo isso tem que ser muito bem analisado antes de escolher um terreno para quando tu vai construir uma casa para vender. E mais um fator que ainda existia nesse terreno é que na frente do terreno tinha um coqueiro muito bonito. Então é algo que vai valorizar com certeza a casa e vai valorizar muito na hora de vender ela. Beleza, agora que vocês já entenderam como é esse terreno que a gente conseguiu negociar, como foi a negociação, que não foi algo tão simples, vamos entender quais foram os próximos passos que a gente tomou para justamente estar a 2 semanas de construir essa casa. Pessoal, com os terrenos prontos, a gente já parte para a elaboração dos projetos. Não tem como a gente dar entrada em financiamento com a Caixa sem ter ali os projetos dessa casa. Então, eu mesmo e minha construtora, a gente elabora o projeto arquitetônico da casa. Então, é o primeiro projeto a ser executado, é o projeto que vai servir como gabarito para a gente passar ali para os nossos projetistas complementares fazerem os projetos estrutural, hidrossanitário, elétrico. Gente, quando a gente fala em construir para vender, o projeto é algo essencial. Não adianta de nada tu pegar um terreno com uma baita de uma localização, num condomínio bacana, conseguir negociar ele legal e fazer um projeto nada a ver, um projeto que não vai ter demanda. Justamente por a gente já estar construindo nesse condomínio há alguns anos, a gente entende o que o cliente que vai comprar uma casa procura. Então aqui a gente está falando de casas de 250 a 350 metros quadrados. Não dá para construir casas muito fora disso que já perde a liquidez. Ou seja, não é que não vai vender, mas vai demorar muito mais para que essa venda ocorra. Afinal, se tu fizer uma casa muito grande nesse condomínio, a casa vai ter que ser muito cara e já sai um pouco do público-alvo desse condomínio. Então, para essa casa, a gente resolveu fazer um projeto com uma casa de 320 metros quadrados, um sobrado, então 2 andares, com bastante ambientes integrados. Então, uma coisa que a gente já notou construindo aí vários anos nesse condomínio é que a casa ideal é uma casa com 4 suítes, sendo que uma delas é térrea. É a famosa suíte do vovô. Então, muita gente que compra casas nesses condomínios de alto padrão já são pessoas mais idosas, que têm um poder aquisitivo alto. Então, muitas vezes, eles já pensam na velhice, quando vão ter dificuldades de subir escadas. Então, algo que a gente prezou nesse projeto foi também colocar uma suíte térrea. E além da suíte térrea, a gente também colocou um home office, que é algo que está muito em alta, que a gente nota que as pessoas estão procurando muito quando elas vão procurar uma casa para comprar. Então essa casa ficou basicamente isso, a gente fez ali uma fachada bem imponente, bem bonita, então eu realmente acredito que vai ser uma casa que vai vender muito rápido. Afinal, é bem o que o público desse condomínio quer. Casas imponentes, casas modernas, ambientes integrados, 4 suítes, home office, churrasqueira, lareira, pé direito duplo, praticamente todas as características que alguém que vai comprar uma casa ali procura, tem nesse projeto. E a gente prestou muita atenção nisso, a gente perde bastante tempo pensando no projeto, porque é aquilo, gente. Nesse condomínio que eu tô falando para vocês, eu costumo brincar que é basicamente tu construir ali que vai ser vendida. Mas, gente, tem várias casas que ficam empacadas.
E é muito claro o erro de projeto quando tu vê que tem uma casa ali que está há muito tempo sem vender. São casas que foram mal pensadas, que não foram pensadas no público-alvo, nas casas que realmente têm demanda. Então, quando a gente teve já esse projeto arquitetônico definido, finalizado, a gente passou ali para fazer os complementares. Eu não faço esses projetos na minha construtora, então eu tenho que terceirizar, são custos que eu tenho ali antes da obra. E todos esses custos que eu tenho antes da obra, eu tenho que arcar com recursos próprios. Justamente porque o valor do financiamento a gente só recebe depois de assinar o contrato com a Caixa. Muito importante, pessoal, como eu falei para vocês, eu estou fazendo esse negócio em parceria com outros investidores, outras pessoas que estão compondo renda. E no nosso acordo, eu, como vou estar executando essa obra, eu não vou colocar nada de dinheiro durante todo esse processo. São eles que colocam tudo o que for necessário de recurso próprio. Então, um desses investidores que está arcando com todos esses custos. Então, tivemos custos ali com projeto estrutural, hidrossanitário, projeto elétrico, para também fazer aquelas imagens renderizadas em 3D bem bonitas da casa. Afinal, isso é algo que faz com que a gente possa estar tentando vender essa casa ainda durante um período de obra. Pessoal, finalizamos todos esses projetos e já mandamos ali o projeto arquitetônico para aprovação na Prefeitura de Porto Alegre. Afinal, a gente não consegue estar aprovando financiamento sem estar com o projeto aprovado na Prefeitura. Então demorou ali mais cerca de um mês para fazer essa aprovação na Prefeitura. Com a aprovação na Prefeitura, a gente parte ali para a elaboração da planilha PCI, que é aquele cronograma físico-financeiro que a Caixa exige em uma obra financiada. Então elaboramos ali a planilha, todos os documentos exigidos pela Caixa e já enviamos os projetos e esses documentos para a Caixa para que ela passasse ali para um engenheiro credenciado por ela fazer toda a análise do processo. O engenheiro foi até o nosso terreno, eu acompanhei ele, deu tudo certo, ele colocou até o valor de avaliação da casa muito maior do que a gente tinha proposto ali na PCI, então ótimo negócio também para a Caixa. Ali em cerca de 2, 3 semanas a gente já estava sendo chamado para fazer a assinatura do contrato de financiamento. Assinamos esse contrato de financiamento e já levamos ele para o Registro Geral de Imóveis para fazer o registro desse contrato. Gente, a gente está nessa fase agora. A gente está esperando o registro nos voltar com esse contrato para que a gente possa pegar esse contrato de financiamento e levar para a Caixa. Com esse contrato na Caixa, aí sim que o vendedor do lote vai receber o dinheiro dele e a gente já consegue receber ali 20% do nosso valor de financiamento para a gente estar podendo iniciar a nossa obra. Uma coisa que é bem legal de falar para vocês, acredito que muitos não saibam, é que depois de a gente assinar com a Caixa, esse valor dos 20% ele já fica disponível ali para nós, mas ele fica na nossa conta bloqueado. Então hoje a gente está ali com cerca de 170 mil reais bloqueado, que vão ser desbloqueados só no momento que a gente voltar com esse contrato para a Caixa. Acredito que nessa semana isso já vai acontecer, a gente já deva ter o ok aí do Registro Geral de Imóveis e a gente já possa, na outra semana, estar iniciando a nossa obra. Pessoal, o objetivo da websérie não é falar só sobre as questões burocráticas, questões de custo, é também mostrar para vocês o passo a passo de uma obra. Então, no momento que a gente iniciar a obra, todos os episódios vão ser gravados dentro da obra, a gente vai ter episódios dentro do escritório, quando tiver propostas de venda da casa, eu vou estar comentando tudo isso aqui para vocês. Então, o objetivo é mostrar para vocês, de fato, na prática, como é construir uma casa financiada para vender. No próximo episódio eu quero trazer aqui para vocês um pouco sobre como que a gente fez o estudo de viabilidade dessa casa e todos os custos que a gente teve durante todo esse processo pré-obra. Pessoal, se vocês estão gostando aí do episódio, gostaram aí desse primeiro episódio e estão loucos aí para assistir os próximos da websérie, não deixem de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Todo domingo, ao meio-dia, vai ser lançado um novo vídeo até que a venda dessa casa ocorra. Então, por um ano, a gente vai ter aí toda essa websérie com novos vídeos, vídeos de obra, tudo aí que vocês precisam saber para tomar coragem e construírem as casas de vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima.